bom estar na casa de Deus, amados. Como é bom fazer parte da família de Deus, amém? Quem faz parte dessa família de Deus? Querido, não nascente de morro da fumaça, mas da família de Deus, amém? Assim que nascemos de novo, nós somos inseridos na família de Deus. Nós somos inseridos num povo escolhido, amém? Glória a Deus, muitas pessoas eu não conheço, mas seja bem-vindo. Você que nos visita, seja bem-vindo. Eu queria fazer uma oração antes de começar a ministrar algo que está no coração, que o Senhor me colocou. Eu quero fazer uma oração porque eu senti no meio do louvor também, algumas pessoas que não se conectaram com Deus. Não desconectaram daqui, não se conectaram com Deus. Abaixa a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Vai falando com Deus, diga: Deus, eu estou aqui, Senhor, limpa o meu coração. Afasta de mim tudo aquilo que impede o Senhor de falar comigo nessa noite. Põe a mão na tua cabeça e diz assim: eu trago os meus pensamentos cativos ao Senhor nessa noite. Eu direciono a minha vida para a presença do Senhor. É um ambiente em que eu estou. Eu canalizo o céu à terra nesse momento. Eu me desligo de tudo aquilo que foi bom lá fora e aquilo que também não foi bom, porque eu estou num ambiente onde eu preciso ouvir do Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu confesso para você que não é só você. Eu também tenho dificuldade às vezes de desconectar de algumas coisas e se conectar com Deus. Por quê? Porque Deus é espírito, amado. Deus é invisível. Deus não é palpável. Então fica muito difícil muitas vezes, num mundo tão conturbado que nós estamos, numa agitação que nós estamos, se conectar com Deus. Parece que a velocidade desse mundo, ela está, como diz em Daniel, como relâmpago, né? Como relâmpago. E aí nós estamos, muitas vezes, chegamos na igreja e nós ficamos aqui uma hora e meia e nós não conseguimos se conectar com aquilo que foi ministrado aqui pelo Davis, com um Deus que governa, um Deus que é fogo, um Deus que se manifesta. A gente às vezes não consegue ouvir, amém? Mas diga assim: eu estou aqui, amém? Diga: Senhor, me perdoa, mas eu me conecto agora contigo, amém? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, amém? Dá um sorriso, diga assim: que bom estar junto com você, amém? Querido, abra comigo em Mateus. Eu quero trabalhar um pouquinho em Mateus 1 e depois eu vou para Mateus 28. Nós estamos nessa noite com algo especial do coração de Deus para essa igreja e o culto de Santa Ceia. Querido, Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, tudo que eu vou falar hoje está nos 4 evangelhos e também no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, mas está lá também. Mateus, ele começa o livro de Mateus 1, começa com a genealogia de Jesus Cristo. Ele foi filho de Davi e ele foi descendência de Abraão. O que significa aqui? Todos os evangelhos no início vêm o quê? Anunciando o nascimento de Cristo. Quando ele chegou nessa terra, quando foi anunciado o nascimento de Cristo, foi acabado a lei. Ele veio cumprir a lei e os profetas. Jesus, quando chegou, ele trouxe o quê? A graça. Nós vivemos um tempo de graça, mas a graça não é de graça, viu? A graça teve um preço, um valor, teve a cruz do Calvário. Quando Jesus chegou, ele não aboliu a lei, ele veio cumprindo a lei. E ele veio o quê? Cumprindo a lei e os profetas. Todos os profetas que falaram antes de Jesus, há um cumprimento. Só que quando Jesus chegou, algumas coisas foram mudadas e muitas coisas foram abolidas, porque ninguém conseguiria e conseguiu cumprir a lei da forma que tinha que cumprir. Então Jesus veio cumprir nele, em si, para que eu e você tivéssemos vida. Querido, Jesus trouxe a graça. O que é a graça, pastora? Um favor imerecido. Eu e você vivemos num tempo novo, numa nova aliança, o tempo da graça. Então o início dos evangelhos traz Jesus nascendo, traz Jesus vindo, fazendo essa mudança, essa transferência, esse tempo novo, essa geração em qual eu e você vivemos, é um tempo da graça. Muitas vezes esse tempo da graça nos faz tão relapso, nos faz tão desligado das coisas sérias, porque parece que tudo foi de graça, mas não foi de graça. Essa graça que o Senhor teve que fazer e pagar o preço por mim e por você, teve um preço muito alto, mais alto mesmo, que se eu e você entendêssemos um pouquinho, nós íamos realmente levar as coisas mais a sério.
Mas eu vou lá para Mateus 28, por quê? Mateus 28 encerra então o chamado de Jesus. Lucas, Mateus, Marcos, eles encerram, João, eles encerram o chamado de Jesus. Jesus veio para a terra, ele cresceu, com 12 anos ele já estava no meio dos doutores, ele começou seu ministério com 30 anos e ele fez muitas coisas, milagres mirabolantes, ele fez tantas coisas lindas, mas chegou no Mateus 28, ele morreu, ele foi para a cruz. O preço tinha que ser pago. Ele tinha que concluir aquilo que ele veio fazer. Então Jesus em Mateus 28 fala da morte e da ressurreição de Jesus. Você está aí comigo? 28, 7. Coloca ali para mim. 7, 8, 9 e 10. Por favor. Aleluia. Depois que ele morreu, ele ressuscitou. Quem sabe disso? E vivo está entre nós. Quem sabe disso também? Amém? Eu creio nisso. E vivo está entre nós. Lá em Mateus também fala, no 26 eu acho, em todos os evangelhos também fala que quando ele subiu ao céu, ele disse assim, olha, eu vou subir, mas não vos deixarei órfão. Eu deixarei o Espírito Santo. Querido, não é essa a minha pregação, nem esse é o tema do ano, mas escuta. O Espírito Santo, ele foi outorgado e deixado para mim, para você. É o único ser espiritual que está na terra. É o Espírito Santo de Deus. Ele ainda está aqui. Você tem aproveitado ele? Você tem usado ele? De que maneira, de que forma você está andando com o Espírito Santo? E depois que as mulheres viram ele, o anjo, encontraram o anjo na ressurreição, na hora que ele estava lá no sepulcro ressurreto, ele não estava mais lá, o anjo disse, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e adoraram. Jesus disse assim, pede para os meus discípulos, diga comigo, discípulos. Os anjos disseram, pede para os discípulos de Jesus ir até a Galileia, porque eu vou me encontrar com eles lá. E se você pegar em Mateus ainda 28, tá? Você pega Mateus 28, no 16 comigo. Aleluia. Os 11 foram. Sabe por quê? Diga por quê, pastora? Porque os discípulos obedecem o seu mestre. Os discípulos seguem a direção do mestre. Jesus, quando veio à terra, ele fez 12 discípulos. Ele fez 12 discípulos, mas no final um se corrompeu. E dizem que Judas, a palavra diz que Judas não achou lugar no arrependimento. Porque se ele tivesse achado lugar no arrependimento, ele não teria sido excluído da comissão dos 12. Mas ele foi porque ele não achou lugar no arrependimento. Ele não se arrependeu. Querido, o arrependimento traz de volta a presença. E se não houver arrependimento, tem morte. E foi o que aconteceu com Judas. E no 16 diz que seguir os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus designara. Eu vou estar falando um pouquinho nessa noite de discípulo, de discipulado, de que nós somos nessa terra. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda de uma coisa, que discípulo obedece o seu mestre. Discípulo, ele segue a voz do mestre. Eles foram exatamente aonde que Jesus, através do anjo, mandou que eles fossem depois que Jesus morreu. E quando chegou lá no 17, meus amados, e quando o viram, adoraram. Quando eles viram Jesus, eles adoraram. Alguns duvidaram. Então, no meio daqueles 11, tinha talvez 4, talvez 3, que não estavam preparados ainda como discípulo. Mas eles já eram discípulos. Mas eles não estavam preparados. Eles estavam ainda duvidando no seu coração. Tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, tudo aquilo que Jesus tinha dito, estava ainda duvidando no seu coração. Às vezes nós deparamos assim no meio da igreja, com pessoas que se diz cristã, que se diz discípulo do Senhor, mas ainda duvidam daquilo que Deus é, ou daquilo que Deus fala, ou daquilo que Deus manda fazer.
estão caminhando para o crescimento, mas ainda não cresceram totalmente. No meio desses 11, tinha alguns que se prostraram e adoraram, porque entenderam que tudo que Jesus falou, que ia morrer, que ia ressuscitar, que ia aparecer, que ia subir e que ia trazer realmente tudo para essa terra, aconteceu. Mas alguns duvidaram. Então os discípulos, amados, eles caminham para a perfeição, eles caminham para o crescimento. Mas no meio da caminhada a gente se depara muitas vezes com discípulos ainda não preparados, não cumprindo o que Jesus falou. Então alguns adoraram. Queridos, eu vou falar um pouquinho nessa noite do tema do ano. Mas antes disso, eu te pergunto uma coisa: você é um discípulo? Eu te pergunto uma coisa: discípulo é aquele que segue o seu guia. Discípulo é aquele que quer realmente seguir o seu mestre e tem orientação do seu mestre e pratica o que o seu mestre ensinou. Discípulo não é ouvinte. Discípulo não é aqueles que vêm para a igreja, para os cultos, sentam aqui, assistem os cultos e vão embora. Discípulo não é simplesmente ouvinte de culto. O discípulo é praticante. E Jesus, ele veio para a terra para fazer discípulo. Ele não veio para fazer fãs, ele não veio para fazer admiradores, ele não veio para ter aplausos, ele veio para fazer discípulo. Quem tem admirador, quem tem fã, são artistas, jogadores de futebol. Jesus, ele não tem admirador, ele não tem, como uma pessoa falou para mim outro dia: olha, eu sou simpatizante do evangelho. Não, Jesus não tem simpatizante. Jesus só tem discípulo. Eu te pergunto, você é discípulo? Eu vou falar 4 coisas rapidinho da característica de um discípulo. Uma está em Lucas 14, 33. Você já vai se conectando se você é um discípulo ou não. Porque discípulo tem que ser discípulo para gerar discípulo. A gente não pode, Juliano, dizer que vamos gerar discípulos se nós nem ainda entendemos ou somos discípulos. Você tem que olhar para mim e você tem que ver que eu imito a Cristo. E você tem que ver que o meu mestre falou, eu obedeço, para que você deseje ser um discípulo como eu sou. João tinha discípulo. Paulo tinha discípulo. A maioria dos apóstolos tinham seus discípulos, que levavam eles para Cristo. Quando Paulo ganhava um discípulo, o discípulo já sabia que Paulo servia a Cristo. Quando você olhar para mim, você tem que saber que eu sirvo a Cristo. Porque senão eu vou fazer discípulo segundo a minha vontade e não segundo o querer de Cristo. Você é um discípulo? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar, diga comigo, tudo. Diga de novo, tudo. Diga tudo. Quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que dura, né? O que eu tenho que renunciar? Cara, quando a gente se apaixona por Jesus, a renúncia é automática. Você não tem dor para renunciar à sua vida. Quando você é apaixonado por Jesus, você é apaixonado pelos ensinamentos do seu mestre, você quer que ele realmente te oriente, e você sabe para onde ele está te levando, a renúncia é automática, não tem dor. Quando a gente descobre quem está nos guiando e o que ele é, o que ele faz, qual o poder que ele tem, qual é a autoridade que ele tem, o que nós podemos nele, a renúncia, querido, é automática. Eu vejo muita gente sofrendo. Eu vejo muita gente sofrendo para renunciar a qualquer coisa. Para renunciar uma coisinha ali, outra coisinha ali. Querido, discípulo não tem dor na renúncia. Todas as vezes que Jesus chamou seu discípulo, ele dizia: larga essa rede, vem para mim, vem cá que eu vou te fazer pescador de homens. E eles deixavam tudo e eles seguiam Jesus. Tem discípulo aqui? Tem discípulo aqui? Porque eu lamento te dizer, mas Jesus não veio para a terra para encher a igreja. Jesus não veio para a terra, querido, para ter uma igreja bonita, para que você sente no ar-condicionado. Jesus veio para a terra para te fazer discípulo. E no 8:31, João, 8:31, por favor,
Aleluia. Disse depois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu. Então os discípulos, além de largar as coisas que Deus pede para largar, tem que permanecer aqui. Muita gente está na igreja, muita gente até se batizaram, muita gente está até olhando para mim, mas vacila aqui, não permanece aqui. Querido, a palavra de Deus, ela é imutável. O discípulo tem que seguir isso aqui, a regra. O discípulo tem que praticar a palavra. O discípulo tem que permanecer na palavra. Querido, eu não quero te enganar. Jesus não veio buscar adepto ao evangelho. Jesus não veio buscar simpatizante. Jesus veio buscar praticante da sua palavra. A partir do momento que eu conheço a Cristo. Ei, você que está olhando para mim, eu preciso te dizer, porque o Espírito soa aqui que você está duvidando. Querido, tudo que eu vou falar nessa noite está na palavra de Deus. Se tu duvidar, o problema é teu. Não está pensando que tu está numa religião, que tu vai lá na igreja nos domingos, que tu vai se tornar um discípulo. Discípulo não tem nada a ver com você vir para a Senge nos sábados, ou na quarta-feira, ou ir para outra religião. Não, querido. Discípulo é aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que pratica o que o mestre fala, que aceita o chamado de Deus. Jesus não vai vir buscar cristão. Jesus vai vir buscar os seus discípulos. Se tu praticar a palavra, tu é um discípulo. Se permanecer na palavra, tu é um discípulo. Se tu não permanecer, eu lamento, tu é simpatizante. E no céu não entra simpatizante. E João 15, por favor, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que em que deis muito fruto, assim tornareis meus discípulos. Como, gente? Como que eu venho para Jesus? Eu aceito Jesus como o único e fiel Salvador da minha vida. Eu estou na igreja, eu aprendo a palavra, eu desenvolvo um chamado, eu estou com Ele e eu não desenvolvo fruto. Como que eu poderia estar aqui há 14 anos no Morro da Fumaça, aonde começou com 2 almas numa olaria, e hoje tem essa multidão? Como que eu posso ser infrutífera com Deus frutífero? Para ser discípulos de Cristo, tem que mostrar frutos. Você é um discípulo? Jesus chegou numa figueira, e essa figueira só tinha folhas. Só tinha folhas. Ele chegou e disse: eu vou amaldiçoar isso aí. 3 anos que eu venho e ela não tem um fruto. Mas a bondade permeante, a bondade maravilhosa do Espírito Santo naquela hora, que representa aquele homem que disse: deixa eu cavar mais 1 ano. Deixa eu cavar em volta mais 1 ano. Eu vou estercar, eu vou colocar ali esterco. E se ela não der fruto, no final do ano você corta. Olha, o Espírito Santo nessa noite, ele está com a sua bondade iminente aqui. E ele está olhando talvez pessoas que estão aqui há 3 anos, 4 anos, 5 anos, 1 ano. E não se preocuparam nem um momento em dar fruto. E Ele está tendo a compaixão de cavar um pouquinho a tua vida nessa noite. E nesse cavar Ele vai tirar coisas que talvez abrolhos, talvez coisas que você não está deixando frutificar. Talvez o Espírito Santo está aí abafado. Ele não consiga falar a hora que ele tem que falar. Ele não consegue gerar fruto através de você, porque você esconde ele, você bota ele no bolso, você tem vergonha dele. Mas nessa noite, querido, se você quer se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, você tem que saber que Deus só é glorificado na tua vida se tu der fruto. Porque senão nós somos boneco de enfeite. Nós não servimos para muita coisa. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto. Sabe como é que a gente dá fruto? É automático. Fruto é automático. O Deus que está em mim, Ele é tão frutífero, presta atenção, que eu nem preciso fazer muita coisa.
Quando eu falo com você, eu já exalo os frutos que tem do Espírito Santo na minha vida. E automaticamente a gente vai gerando fruto. Porque dar fruto não precisa chorar, se despernear. O fruto tem que ser automático daquilo que nós vivemos e daquilo que nós somos. Muitas pessoas têm muita influência, ou dão muita influência. Ninguém é neutro aqui. Ninguém é neutro. Você tanto faz influenciar para um lado como para o outro. Nós não somos neutros. De alguma maneira você vai me observar e vai se deixar se influenciar daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que eu exalo. Eu espero, querido, que vocês ao olharem para mim, faça como o apóstolo Paulo disse: imite a mim, que eu imito a Cristo. Porque o discípulo tem que dar fruto. Eu volto a perguntar: você é um discípulo? E para encerrar essa fase, primeira fase do discípulo, eu quero que você abra em João 13, 35. Amados, se nós saímos de uma religião como eu saí, no qual eu ia na quarta, na terça, no domingo, eu era adepta daquela religião. Se eu sair de lá de uma religião morta, que mostrava um Jesus no crucifixo, um Jesus morto, não era um Jesus que tinha vida, eu saí de lá, eu saí daquilo morto. E eu saí para a vida que é Jesus, amém? E se eu estou na vida que é Jesus, eu tenho que ser viva, eu tenho que dar vida, eu tenho que dar fruto. Senão eu só mudei de placa de igreja. E ele diz aqui também: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, só nessa primeira fase aqui, prometo que hoje eu não vou demorar, mas você se conectou e você é um discípulo? Você entendeu nessa noite que você pode dizer para mim assim: pastora, eu sou um discípulo, eu permaneço na palavra, eu amo os meus irmãos e eu dou fruto. Eu sou um discípulo de Cristo, eu me converti e eu me tornei o seu discípulo. Porque se você se tornou discípulo de Cristo, você se tornou verdadeiramente um membro da grande comissão. A partir do momento que eu e você aceitamos a Cristo como o único e fiel Salvador da nossa vida, e nós desejamos ardentemente segui-lo, nós entramos para a grande comissão. A grande comissão significa um grupo de pessoas separadas, designadas, embaixadores. Grande comissão é algo que Deus veio construir, Jesus veio construir para realmente fazer a diferença e seguir o seu chamado, porque ele teve que subir. Quando eu e você aceitamos a Cristo, automaticamente nós somos alistados nessa grande comissão. Pensa bem, a grande comissão não é uma grande omissão. E nós vamos agora então para o Mateus 28, 18. Depois de ele concluir a obra na terra, a coisa mais importante para o cristão saber, querido, e eu quero até, nesse caso, falar para vocês algo que eu tinha negligenciado de pregar, eu tinha negligenciado de ensinar. Eu aprendi isso muito cedo e pasmem vocês, eu pratico isso desde quando eu aprendi. Eu faço isso dentro dessa grande comissão, mas eu não tinha me despertado que a igreja precisa entender o papel e o que ela está fazendo nessa terra. Talvez você já está aqui com um tempão comigo, talvez você já nasceu aqui nessa igreja, ou talvez você está aqui pela primeira vez hoje. E você vai sair daqui sabendo que depois que Jesus ressuscitou, toda a trajetória de morte, de sofrimento, de derramamento da cruz do Calvário, de choro, de ser rasgado, cuspido, toda a trajetória dele vir à terra, só teve um alvo. Ele não morreu, querido, simplesmente para te dar coisas e promessas. Ele morreu para que eu e você se alistássemos
na grande comissão. Deixa eu falar uma coisa. Todos os evangelhos falam disso. Todos. Aleluia. Não é uma grande sugestão. Não. Não é uma grande omissão. Não. Nós somos comissionados. Quando o governo, o presidente vai para fora do país, ele leva uma grande comissão com ele. Leva ou não leva? Pessoas importantes com ele. Ele leva. Ele leva para dar um amparo. Porque é um grupo de pessoas que pensa da mesma forma, defende a mesma visão, está junto dentro com a autoridade ali. E Jesus, quando ele me resgatou e te resgatou, ele disse assim, Jesus aproximando-se, no 18, ele falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Aquele que nos comissiona, ele não está enfadado ao fracasso. Aquele que nos comissiona, ele começa puxando o discípulo para perto, ele aproximou os discípulos e ele disse, olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que quem está enviando vocês, e quem está mandando vocês, e quem é o comissário de vocês, não é o presidente Bolsonaro. E eu não tenho autoridade só na terra, no céu. Como eu vim, quando eu desci, eu só tinha autoridade no céu. Eu não tinha autoridade na terra. Mas eu quero dizer para vocês, para os 11, ele falou, que hoje eu conquistei, depois da minha ressurreição, autoridade no céu e na terra. Aqueles que nos comissiona, ele está dizendo assim, não precisam ter medo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Toda autoridade do céu me foi dada. E toda autoridade da terra também. E eu quero dizer, eu vou subir e eu vou dar isso para vocês. Eu não estou aqui chamando vocês para uma grande comissão, para realmente fazer o que a igreja tem que fazer, sem antes ter conquistado a autoridade no céu e na terra. Sabe por que muita gente não faz a obra de Deus? Sabe por que muita gente não segue? Sabe por que muita gente tem medo? Porque elas vão na força do braço. Eles não entendem quem comissionou. Ai, pastora, eu não estou pronto. Ai, pastora, eu não sei. Ai, pastora, querido, aquele que te comissionou, ele já pagou a conta. Diga comigo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Amados, é tão pesado isso. Se você entender uma coisa, quando Deus me revelou essa palavra essa tarde, orando e buscando mais um pouco ainda, porque eu já tenho isso no meu coração, Deus falou o seguinte, amados, presta atenção, isso dói meu coração. Uma autoridade do céu e uma autoridade da terra, que os demônios se submetem a ele, que o vento se submete a ele, que os anjos se submetem a ele, que os animais se submetem a ele, que tudo ele tem a preeminência, tudo ele tem a autoridade, tudo ele pode. O homem não se submete. Uma autoridade do céu e da terra, ele ordena, ele manda, ele chama, ele manda, ele comissiona, e o homem não faz. O homem prefere obedecer à autoridade da terra. Se for um advogado famoso, se for um presidente, se for um médico, se for isso, mas a autoridade do céu e da terra, o ser humano não se submete. Sabe quem te chamou? Sabe quem te colocou nessa cadeira? Foi esse que já ganhou e tem toda a autoridade no céu e na terra. Amado, isso é forte demais. Isso chega a doer o meu coração. Pensa um pouquinho quem Jesus é. O que Jesus conquistou, Luana? O que Jesus conquistou? Ele conquistou o céu e a terra. E nós temos medo.
Nós sentamos nessa cadeira, ficamos atrofiados e temos medo de fazer o que Ele mandou fazer. E agora eu vou falar do que Ele mandou fazer. A única coisa que Ele mandou fazer depois que Ele ressuscitou e antes dele subir para o céu, Ele deu uma ordem. Diga comigo, uma ordem. E antes eu perguntei para você. Se você era um discípulo. Porque a ordem é ide. E ele não está no id. Se tu estudar um pouquinho, né, no original, o texto original, e graças a Deus que eu estudei um pouquinho, no id se faz indo. Não é ir uma vez só. Não é fazer uma vez só. É indo e fazendo discípulos. Porque discípulo não é uma coisa automática de agenda. Quem está me entendendo nessa noite? Eu vou fazer discípulo com a minha vida de todo dia. Edson, você tem que mudar de tal maneira a tua vida, que as pessoas têm que olhar para você e querer o Cristo que está em você. Porque senão ninguém vai seguir você. Discípulo, ide, tem que ir. O dono do céu e da terra te dá uma ordem nessa noite. Você tem que ir. E tem que fazer discípulos. Ele não está mandando você ir na outra igreja recrutar quem está lá. Ele não está mandando a gente fazer discípulo, trazer para a igreja e deixar o outro cuidar. Não. A grande comissão. Ai, Jesus, assusta que tem gente dormindo aí. A grande comissão. Você está aí comigo? Depois que ele disse que ele tem toda a autoridade, que os céus e da terra, ele está colocando assim, olha, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, eu tenho autoridade para pisar serpente e escorpião contigo, eu tenho autoridade para curar, eu tenho autoridade para libertar, eu tenho autoridade para desmanchar macumba, eu tenho autoridade para restaurar casamento, eu tenho autoridade para trazer o céu na terra e levar a terra para o céu, eu tenho. Então agora, portanto, ele disse, ide. Portanto, por causa disso, você pode ir. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Amados, ele trabalhou 3 anos e pouco nessa terra, e ele ficou com 11 discípulos, embora ele mandou 70 de 2 em 2. Mas o resultado da morte e ressurreição de Cristo nessa terra foi fazer discípulo. Vamos entender uma coisa? Se eu aceitei a Cristo, se eu tenho Jesus no meu coração, eu estou dentro dessa comissão. E se eu estou dentro dessa comissão, eu sou um discípulo que escuta a voz do Mestre, amém? E eu sou um discípulo que tenho que fazer? O que eu tenho que fazer esse ano 2020? O quê? Eu não tenho que cantar melhor. Jesus não veio aqui para te cantar bem, tocar bem, botar uniforme, ser obreiro. Não, isso é consequência do teu servir. Ele veio aqui para te fazer discípulo e que você faça discípulo. Todas as nações, quando ele fala em nações, tem muita gente querendo ir para a África. Tem muita gente querendo ir para a China. Mas não faz discípulo nem na sua casa e nem na sua vizinhança. Não consegue ganhar nem aqueles que rodeiam. Amados, quando eu falei de indo, veja bem, amados, se eu sirvo a Cristo, eu pratico a palavra de Deus, eu sirvo a Deus, pode deixar aí, obrigada. Eu sirvo a Deus, eu pratico a palavra de Deus, automaticamente o Bruno vai seguindo eu. Verdade ou não? Ele vai vendo que eu sirvo a Deus, que eu sou honesta com Deus, que eu pratico a palavra. Eu não preciso, Bruno, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. Não.
eu vou ensinando ele, eu vou explicando ele. Quando tem alguma coisa difícil, eu vou lá e ensino, eu discipulo, eu trabalho, eu coloco na minha casa, eu cuido, e ele se torna o quê? Um discípulo. E depois que ele está um discípulo, dona Lena, ele vai fazer outro discípulo. Porque como ele aprendeu, ele vai ensinar. Isso é a grande comissão. Sabe, Deus? Sabe por que as pessoas, elas estão desanimadas da vida? Muitas pessoas largam tudo, querem nada, porque verdadeiramente nunca se tornaram um discípulo. A partir do momento que tu se torna um discípulo, tu quer fazer o discípulo. A partir do momento que você é um discípulo formado, presta atenção no que eu vou te dizer agora. O mestre sai de cena e você começa a fazer o que o mestre mandou. O mestre não vai ficar toda hora por aqui, porque tu já aprendeu. Tu já aprendeu. E aí automaticamente tu vai fazer exatamente. Quando Jesus subiu, Jesus disse para os 11 assim, ó, vocês já aprenderam, agora vão fazer o que eu fiz com vocês. Esse é o trabalho da igreja. Isso é o meu trabalho. Isso é o teu trabalho. Você entrou aqui talvez pela primeira vez, você está dizendo assim, ai pastor, eu quero uma oração. Eu oro por você. Mas sabe o que acontece aqui? Ide por todo mundo, em Marcos diz que é para todo mundo, né? A toda criatura. Marcos 16 está falando isso. Mas eu estou falando aqui em Mateus. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, não é para você falar de Jesus para uma pessoa lá fora e nunca mais ir atrás dela. Tem gente que pensa que traz uma pessoa para a igreja, pronto, já resolvi. Não, você tem que fazer aquela pessoa ir para o batismo. Essa pessoa entrar na família de Deus. A primeira pessoa, querido, que eu trabalhei e lutei para entrar na família de Deus e ser batizado foi o meu esposo. E depois os meus 3 filhos. Foram os meus primeiros discípulos. E agora eu estou lutando pelos meus irmãos. Enquanto eu trabalho por você. Ide, fazei discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não no meu nome, não no meu achismo, no meu ensinamento. Batizando significa emergindo, trazendo a uma comunidade, trazendo a uma igreja. Não existe crente cristão, discípulo sem igreja. Está muito moda hoje, eu vou ficar em casa, eu vou assistir na internet, eu vou não sei o que. Não, querido, isso é diabólico. Ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mostra outra coisa que Jesus deixou, depois que ele ressuscitou e fez a última reunião com os seus discípulos. Me mostra na Bíblia qual outra coisa que ele deixou como ordem. Me mostra. Mas sabe por que a gente não faz discípulo, Shirley? Porque somos egoístas demais. Pensamos só em nós. Tem pessoas morrendo, vão para o inferno ali. Sabe? Tem ímpio lá fora que se eu não avisar, ele vai para o inferno. Se eu não avisar ele, que falar de Jesus, evangelizar, ele vai para o inferno. Tem gente que você ama, talvez até está do teu lado, talvez até trabalhe com você, mas você não está tendo coragem ou testemunho. Porque como eu disse, quando a gente é testemunho, a gente não precisa falar muito. Falar é fácil, cantar é fácil, pregar é fácil, mas ser discípulo é a coisa mais difícil que existe na terra. É verdade ou não? Fala para mim. É difícil demais ser discípulo, sabe por quê, Jade? Porque você tem que se espelhar em mim. Você tem que olhar em mim e se espelhar. Eu não posso ser um discípulo corrupto, eu não posso ser um discípulo que mente.
Eu não posso ser um discípulo que diz que sigo a Bíblia e não sigo. Eu não posso dar um não para ti se não é sim, ou vice-versa. Eu não posso ficar devendo, eu não posso dar mau testemunho. Então, ser discípulo é Lucas 14:33. Negar-se a si mesmo. Tudo na igreja obreira é fácil. É fácil botar esse uniforme aí. É fácil vir servir a ceia. É fácil ir para uma vigília igual ontem que a gente ficou até 1h. Isso tudo é muito fácil. Eu quero ver ser discípulo. E esse ano de 2020, querido, e talvez não esse ano, até Jesus voltar, nós temos que entender, ou tu é discípulo ou tu não é nada. Nem te levante para evangelizar, nem te levante para mostrar quem você é, se você não é discípulo. Porque o discípulo, ele segue o mestre. O discípulo sabe o que o mestre aceita, sabe o que é não, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe que tem coisa que é para deixar, sabe, obedece. É fácil obedecer? Não é. Eu me esperneio com Deus às vezes. Eu me esperneio. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu disse: meu Deus, como é difícil, Senhor. Como é difícil, Senhor. Mas é renúncia diária. Sabe por quê? Diga por quê, pastora. De novo, diga por quê, pastora. Olha para trás. Olha para trás, vocês todos. Se eu não renunciasse, você não teria essa multidão aqui hoje. Quem é meu discípulo aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão bem alto. Quem veio através da minha vida para essa igreja? Nasceu um monte. E quem veio através da sua? Quem veio através da sua? Tem alguém aí? Porque discípulo faz discípulo. Ide. Fazer discípulo. Ele não está mandando você esse ano ir para a melhor escola de teologia. Ele não está mandando você esse ano ir para a melhor escola de música, para tocar o instrumento mais sutinto. Ele não está mandando você ir para um curso de teologia fora do país. Não adianta ter curso, não adianta ter diploma, não adianta tocar todos os instrumentos e não ser discípulo. Eu conheço pessoas, queridos, pessoas que nem dente da boca tem, que andam com a roupa pior que tem, e são exemplo de vida, são exemplo de cristão. O que adianta roupa nova, gente? Sabe, tinha um homem, na verdade, é um filme. E esse filme é a lista de Schindler. É muito dolorido de você ver, é um documentário, na verdade. E esse homem começou a comprar judeu que estavam indo para aquele forno lá, né, do Hitler, aquela coisa louca lá. Ele começou a comprar judeus, ele começou a pagar muito caro para salvar algumas pessoas. E ele foi até, dentro desse filme, desse documentário, ele foi até massacrado por isso. E ele louvou a Deus quando ele conseguiu comprar 30 almas. Ele conseguiu comprar as almas saindo assim pela cerca. E ele dizendo: meu Deus, olha o que eu fiz. E ele feliz da vida, mesmo que ele estava enfrentando o tribunal. Porque ele não poderia fazer isso, mas ele deu muito dinheiro e ele conseguiu tirar alguns da fornalha. E quando ele chegou, ele estava vendo isso. E ele era um soldado, e ele começou a vir o instintivo dele, as coisas de ouro que ele tinha aqui no peito, o anel de ouro. Ele falou: esse aqui, eu compraria mais tantas almas. Ele olhou aquele carro importado para o lado de fora, ele disse: meu Deus, esse carro, eu também compraria mais algumas almas. Por que eu não fiz isso? E ele começou a se descabelar. Porque sabe o que, querido? Presta atenção, te ajuda. Porque uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Você pode conquistar tudo nessa terra. Você pode conquistar tudo nessa terra. Mas eu te dou uma direção nessa noite. Você que tem andado depressivo, você que tem andado cabisbaixo,
Você que tem andado sem direção, talvez bagunçado em suas finanças, eu não sei. Eu te dou uma direção esse ano. E eu te dou uma direção não como uma profecia. Eu te dou uma direção como testemunha. A maior alegria da minha vida não é ter o que eu tenho. A maior alegria da minha vida é ter almas ganhas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você quer sorrir? Você quer ficar feliz? Você quer dar pulo de alegria? Você quer pegar a mão do seu marido como eu pego às vezes e dou glória a Deus por uma alma que nasceu? Então ganha filhos para Jesus. E ele disse, ensinando, no 20, ensinando a guardar. Ensinando a guardar. É o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito nesse lugar. Compreendido por alguns, mal entendido pelos outros. Mas é o meu dever te ensinar a palavra. É meu dever, mesmo que tu não aceite, mesmo que tu queira teimar, é meu dever ensinar o que é certo. Ide por todo mundo fazendo discípulo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar. A guardar o que, gente? Todas as coisas que eu tenho ordenado. Tem gente que quer fazer discípulo, presta atenção nisso aqui. Já estou quase encerrando. Tem gente que quer fazer discípulo, Débora, ensinando o seu achismo. Eu penso assim, não, vai por aqui. Não, olha só, eu acho que você deve fazer isso aqui. Tem gente fazendo discípulo para si mesmo, não para Cristo. Porque discípulo para Cristo, eu tenho que ensinar todas as coisas, a pessoa guardar tudo que Jesus ordenou. O que Jesus ordenou? Que pecado é pecado, que mentira é mentira, que sem santidade ninguém verá o Senhor, que Ele está voltando, as guerras estão acontecendo, Ele está voltando, Ele deu ordem de fazer discípulo, porque Ele está voltando. A ensinar tudo, Michael, tudo. O que Ele tem ordenado não é pela metade, gente. Tem gente que para não perder um amigo, sabe aquele glacê do bolo? Outro dia veio uma pessoa aqui. E todo mundo feliz porque ela veio. E glória a Deus porque ela veio. Eu fiquei muito feliz que ela veio. Mas quando ela saiu ali fora, eu disse, olha para mim, olha para os meus olhos. Muito bom te ver na casa de Deus, mas olha só. Vai para casa, dobra o seu joelho e larga essa tua prostituição. Larga essa mentira antes que Jesus acabe com a sua vida, ou que Satanás te dê uma rasteira. Não adianta tu vir para o culto, não adianta tu vir aqui e estar lá se prostituindo, mentindo. Não, querido, tu não vai ouvir de mim a santidade pela metade. Porque Jesus disse que eu tenho que ensinar tudo o que Ele ordenou. Como disse o apóstolo Paulo, se eu não ensinar tudo, eu também posso perder a minha salvação. E ter caminhado em vão. E eu não estou gastando a minha vida para morar no inferno. A seara está branca, amém? Amém? A seara está branca? Os campos estão brancos? Não. Um pastor missionário, ele veio lá de onde estava o Zeferino, ele veio para cá. E aí estavam fazendo uma reunião ali em Criciúma. E falaram assim, pastor, lá onde que o senhor está, os campos estão brancos, né? Porque o Brasil também está. Ele falou, tu está atrasado. Porque os campos estão podres. A fruta já amadureceu tanto que já caiu e ninguém foi lá colher. As pessoas estão caindo no inferno, morrendo enforcadas, estão desistindo de viver, estão tomando depressivo, comprimidos à reveria, estão viciados em internet, porque estão podres. A fruta não está mais madura, ela está apodrecendo. Você pode sair daqui hoje e se tornar um missionário na tua casa, no teu vizinho. Sabe por quê? Aquele que te autorizou, aquele que tu
que te comissionou, aquele que está te dando a direção, Ele já te deu a autoridade do céu e da terra. Aleluia. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. As pessoas adoram isso aqui, ó, amo isso aqui, ó. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga amém, gente. Todo mundo, ai, Deus está comigo até o final. Tá mesmo. Mas se você for um discípulo, se você está dentro da grande comissão, se você é um comissionado. Agora, se você está aqui como simpatizante do evangelho, você está aqui e diz assim: eu não quero me envolver com nada, eu não quero fazer nada, eu não tenho nada, eu não sou ordenado para nada. Olha aqui, você que tem falado qual é a tua missão, hoje você está sabendo qual é a tua missão. Ide. Já pensou, Antônio Mauro? Vou te pegar hoje, Antônio Mauro. Já pensou, Antônio Mauro? Você, discípulo, apaixonado por Cristo, sangão inteiro você ganha para Jesus. E é esse o propósito de Deus na tua vida. Ele disse: olha, Mateus, larga esses peixes aí, porque agora eu vou te fazer pescador de homens. A partir do momento que eu me converto, eu começo a pescar pessoas para Cristo. Mas você pode ter certeza que você vai na minha casa 10 vezes e eu não vou te empurrar para Cristo. Mas tudo que tu vê na minha vida automaticamente vai te empurrar para Cristo. Porque é testemunho, é vida transformada, é a paixão por Cristo, é a decisão de fazer as coisas certas, largar o mundo, não misturar o mundo. Deus não se mistura, Deus não é café com leite, Ele é santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Pastora, qual é o nosso tema do ano? Você sabe que 93%, isso é uma, presta atenção, tá? 93% dos cristãos, isso é uma pesquisa. 93% dos cristãos que se converteram nunca ganharam uma alma para Cristo. Estatística. Ele disse assim: ser-me-eis testemunhas, tanto aqui como ali. Muitas pessoas estão olhando para mim, elas são testemunho. Tem pessoas olhando para mim que nem ela se seguiria. Nem ela se seguiria. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Tu seguiria um discípulo igual a você? Não precisa levantar a mão. Quem te comissiona, Ele garante a presença dEle. Quem te comissiona e manda você ir, Ele te dá poder, te dá autoridade e garante a sua presença. Eis que eu estou contigo. Em tudo que tu andar, em tudo que tu pisar, tu tens autoridade e poder, e eu ainda estou contigo. O que tu quer mais? Este ano, querido, é um ano de fazer discípulo. É um ano de você encerrar o 2020, não orando pela namorada, nem pelo namorado. Não orando por você para ter uma casa nova, ou para que Deus pague as suas contas. Você sabe, queridos, meu marido está aqui, eu posso falar de mão cheia. Falei para uma pessoa no meu gabinete essa semana: cumpre o chamado de Deus para ver se você tem falta de alguma coisa. Cumpre o ID do Senhor para te ver. Cumpre. Pesca as pessoas para Ele. Bota no reino de Deus vidas para te ver se você precisa ficar dobrando o joelho para ter uma casa própria.
vamos começar o ano diferente. Pode colocar na tela nosso tema do ano, pastor Wilson. Vocês podem aplaudir o Senhor? Esse ano a gente vai fazer menos eventos, menos programação e vamos trabalhar mais no ID.